Fazer ressonância nunca foi fácil. E se você está começando agora, torna mais difícil. Porque dificilmente você vai ter a oportunidade de pegar no equipamento. Porque primeiro você vai ter que acompanhar para ver como é feito. Mas se você já chega no equipamento sabendo como funciona alguns parâmetros, como puxa protocolo, como cadastra paciente, isso já vai deixar você com uma intimidade maior com o equipamento. E esse é o nosso papel aqui no YouTube, facilitar para você ter esse conhecimento na área da ressonância magnética. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para a parte 2 da nossa aula de coluna total. Sim, lembrando gente que essa aula de coluna total não vai envolver o compose, porque os parâmetros que foram usados não vai permitir fazer o compose. O que é o compose? O compose é quando você une as três colunas se tornando uma única imagem. Mas, como nós vimos na aula passada da coluna cervical, nós vamos continuar aprendendo como faz essa programação. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, peço que você se inscreva, curta, compartilhe, sem mais enrolação. Bora pro vídeo! Então vamos para a tela do meu computador. Como nós vimos na aula passada, a coluna cervical já foi programada, falta só sair a sequência sagital verdadeira para programar o último axial, que é do disco intervertebral. Enquanto ela não sai, o que nós vamos fazer? Vamos jogar o localizador da coluna dorsal ou da coluna torácica, que é o segundo localizador, tá bom? Pela ordem é assim. Como você planejou também na coluna lombar, na coluna cervical, vai ser da mesma forma, tá bom? Lembrando, você sempre pega acima da clavícula, tá bom? Por quê? Porque é mais chance de você pegar a C7 se você não errar, tá? Esse FOV pode ficar aí na frente, ou se quiser colocar um pouquinho mais para trás, não tem problema. Centraliza de acordo com a coluna do paciente no coronal, se tiver torta a coluna do paciente, de acordo com a coluna do paciente. Não coloca o FOV reto se a coluna está para a direita, tá bom? De acordo com a coluna do paciente. Só que você percebeu aqui que quando você marcou o primeiro sagital, automaticamente ele já marcou os outros dois sagitais? Por que isso, Melk? Porque o protocolo foi salvo desta forma. Então, quando você marca um, ele marca todos os restos. Caso não tivesse sido programado dessa forma, você ia fazer o que? Lado direito, copiar parâmetro. Lado direito, primeira opção, copiar parâmetro, como nós vimos no vídeo anterior lá da coluna cervical. O axial aqui da coluna total, existe clínica que faz um único bloco, só um bloco. Aqui nesse caso nós vamos fazer dois blocos, um superior e um inferior. Beleza, programamos a coluna dorsal, agora vamos voltar para a coluna sagital porque saiu o nosso primeiro sagital verdadeiro. Lá no axial bloco, tá bom? Vamos só dar uma calibradazinha melhor nele. Se você quiser aumentar, você aumenta aqui no Slice Ticket, coloca para 4 ou para 3,5. Tava 3,5, né? Mas acho que não precisa aumentar não. Deixa 4 mesmo, tá? Lado direito perpendicular que vai angular de acordo com a coluna do paciente, tá bom? É importante você fazer isso. Barra de saturação um pouquinho mais para frente. Lembrando que o paciente não pode engolir saliva ou engolir menos saliva possível. Soltou? Vamos programar agora os discos intervertebrais, que é da coluna cervical também. 2 cliques seguidos eles vão abrir e agora você vai programar um de cada vez. Caso quando você clicar e mover os dois, você precisa desabilitar essa opção. Você vai em lado direito e desabilita, tá bom? E você vai angular de acordo com os discos. Como assim de acordo com os discos? Se o disco estiver apontando para cima, os cortes vão ser para cima. Se o disco estiver apontando para baixo, os cortes vão ser para baixo, tá bom? Vai ser dessa forma que você vai ter que colocar cada um desses cortes. Cada um desses blocos aí que você está colocando, eles têm 4 cortes, tá? Então, cada um deles vai no disco intervertebral. Vai aparecer que está bem juntinho, porque fica bem juntinho mesmo, tá? Na coluna cervical você vai ver totalmente... Na coluna lombar você já vai ver diferente, já vai ser um pouco diferente. Então vamos lá, coloca um perto do outro, não em cima do outro, é perto, não pode estar em cima um do outro, tá bom?
Você vai fazer tudo isso, lembrando que essa bolinha que tem aqui, ela fica sempre na região medular. Caso ela não esteja na região medular ou aqui na frente, fui informado que não tem problema. Eu aprendi que sempre fica na região medular, mas também eu vi agora esses dias que não tem problema. Ele está na frente ou atrás, ou no meio. O importante é que ela fique alinhada de acordo com a coluna do paciente, certo? Fez tudo isso, você vai habilitar aquela opção que eu falei para vocês, que é Couple Gun On. Tava Couple Gun Off para poder mover um por um. Agora você habilita ela novamente e vai fazer o que? Lado direito, perpendicular na imagem. E vai ficar de acordo com a coluna do paciente e você libera a sequência. Tá? Por que foi que eu fechei ali? Porque ele estava pedindo para editar o axial da dorsal. Só que o axial da dorsal ainda não dá para fazer. Por quê? Porque ainda não saiu essa sequência. E algo interessante que é importante ressaltar para vocês, gente, me perdoe pelo barulho dos passarinhos que eu estou gravando 7 horas da manhã e os pássaros ficam passando aí gritando, tá? Mas vamos lá. Quando tiver em verde, protocolo ou sequência está rodando, ou seja, ela está em execução. Quando tiver com esse bonequinho bem aqui, eu creio que dá para você ver aqui no 12 tem um bonequinho. Pois é, quando tiver com esse bonequinho bem aqui, tipo como uma pá, essa sequência precisa ser programada ou trabalhada, tá bom? Ou seja, ela não pode ser rodada, porque se ela for rodada da forma que tá, o seu exame tá errado, essa sequência tá errada, tá bom? Então, quando tiver com a pazinha, ela precisa ser trabalhada. Quando não tiver o homenzinho aqui na frente, a sequência já foi programada. Tá bom? Você vê que está tipo habilitado. Pois é, essa sequência aqui, ela está selecionada, mas ela não está aberta. Tá bom? Então ela está selecionada. Como eu sei quanto tempo falta para terminar a minha sequência? Você vai ver aqui embaixo no screen que está dizendo assim, 56 segundos para terminar, 56 segundos para terminar o Sagittal ST. Aqui embaixo você vê isso, tá bom? Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte. Eu estou tentando trazer para nós aqui de uma forma bem simples. Mas caso você ainda não tenha entendido, você vai comentar aqui, Mel, que eu não entendi isso. Aí nós vamos responder o seu comentário lá na nossa playlist, respondendo o seu comentário, tá bom? A respeito dessa sequência aqui, tá bom? Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição tá o link do nosso site. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Nos segue no Instagram, Melk Crazy Rádio Elogia de Sucesso. Valeu e tchau!